Estamos começando mais um BradoCast, o podcast oficial de Caxias do Sul, tranquilo? É isso aí, tudo certo, Brunão. Um lugar diferente hoje. Hoje estamos de cara nova e pro futuro também, né? E pro futuro também, os próximos episódios vão ser assim, espero que vocês gostem. E manda uma mensagem pra gente se gostar. Se não gostar, guarda pra vocês, que eu não ligo muito. Estamos aqui com quem hoje? Estamos aqui hoje num episódio mais que especial, além de cara nova, a gente tá com pessoas incríveis aqui. Exato. Estamos junto com o Alex e com a Natália. Vamos falar um pouquinho de aromaterapia. Show. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Estão Tudo tranquilos? ótimo. Tudo certo, vamos lá parabenizar aí pelo movimento aí da mudança, Pelo né? avanço. E cheio de botânica, inclusive, né, Natália? Natureza, né? Tudo a ver. Então o cheiro A tá gente no preparou ar. justamente pra hoje. Exatamente. Perfeito, gente, tá maravilhoso. Olha quanta planta aqui, ótimo. O adorei. novo aroma, o cheiro tá no ar, saúde e bem-estar, né? Exatamente. Então o espectador aí, BradoCast, vai gostar muito desse pod, porque a gente vai falar um pouquinho de toda a parte da aromaterapia e seus benefícios, né, Natália? Exatamente, Perfeito. que são vários, né? Que são Exato. Eu vários. queria começar com o seguinte, a gente tá num novo estúdio, tem um novo cenário, algumas caras já são conhecidas aqui, mas a gente também tem uma cara nova aqui, a Nath. Eu queria começar pedindo o seguinte, quem é a Natália que está aqui à nossa frente? Eita, gente. Sabe que eu tava contando pra vocês antes que eu ouvi uns podcasts. Então antes tu já pra sabia ver, dessa eu já pergunta, sabia, né? Eu já sabia que vinha, né? Quem que é a Natália? E Vai isso... pegar o livrinho já. Não, tá gente, anotado. como a gente reflete sobre isso, né? Porque quem que é a Natália? Aí eu parei pra pensar, nossa, a Natália de 3 anos atrás iria ser outra Natália que estaria aqui, Verdade. sabe? Falando de outra coisa, com outros assuntos e, assim, totalmente diferente da que tá aqui hoje. E a que tá aqui hoje ama a natureza, então adorei esse espaço que tá aqui, que tá show de bola, maravilhoso. E sou uma pessoa super extrovertida, autoastral, uma pessoa que estou sempre buscando conhecimento e agora encontrei a aromaterapia como uma forma de nutrição, tanto da alma, quanto do meu corpo físico, quanto do emocional. E a ideia é passar isso adiante, assim, sabe? Depois de várias reformas que a minha vida teve, de vários movimentos diferentes, de troca de carreira, inclusive, que eu me formei numa coisa e aí agora encontrei a aromaterapia, então é uma loucura toda. E, enfim, essa é a Natália de hoje, assim, em busca de mim mesma sempre, sabe? Legal. Isso reflete muito do que a gente faz aqui, né? Porque a gente aborda aqui diversos assuntos, principalmente a questão do empreendedorismo que segue a carreira das pessoas, né? Sim. E mudar de carreira não é um problema. Exato. Na verdade, é melhor, porque tu tá se conhecendo mais e tu tá explorando novas áreas que talvez tu tenha mais eficiência, mais produtividade e mais vontade. Exatamente. Né? É melhor que tu mude de carreira e seja melhor naquela carreira Seja nova do que feliz. ficar triste naquela carreira que tu não gostava. Exatamente. Então, Mas eu vejo assim que a grande problema da mudança de carreira, pelo menos pra mim, não sei como é que é pra todo mundo, né? É a cobrança do externo. Por exemplo, minha família. Nossa, mas como assim? Tu te formou em Direito? Tu é advogada? Como assim tu não vai mais fazer isso, sabe? E não é que não vai mais fazer isso, eu ainda continuo advogando num curto tempo, mas não é uma coisa mais que nutre minha alma como eu consegui encontrar na aromaterapia, sabe? Até porque eu não sei, se todo mundo que faz, pelo menos dos meus amigos que se formaram em Direito, tem aquela coisa da idealização do direito, sabe? Quando tu entra na faculdade e tu tá lá, tu percebe que não é como tu achou que fosse. Eu entrei com aquela utopia de que vou mudar o mundo, vou ajudar todo mundo, e na verdade tu percebe que não é aquilo, Não sabe? é isso. O que tá na lei é uma coisa e o que acontece na vida real é outra. Então, eu percebi que isso foi diminuindo um pouco a minha questão de função social. Quem sou eu? Eu estou no mundo. O que eu tenho pra agregar, sabe? E eu percebi que fugia muito. Eu acabava, tipo, o que eu quero agregar aqui era só até um limite, não conseguia mais. E aí isso acabou me frustrando por bastante tempo. Advoguei durante um tempo, depois decidi que aquilo não estava mais adiantando. Aí eu tive uma ruptura com o Direito. E aí nessa ruptura e nessa busca por mim mesma, terapia e me aprofundar em mim, que nasceu a aromaterapia. E aí tudo fez sentido, sabe? Eu percebi o quanto que isso consegue ajudar as pessoas em todos os graus, esferas, enfim. Aí foi o que fez sentido. Então eu realmente acredito nisso. A mudança de carreira, se é alguma coisa que tu realmente ama, porque hoje eu tenho convicção de que quando tu ama alguma coisa, tu consegue ir muito bem naquilo, sabe? Ela muda a tua vida completamente, né? E como é que tu chegou na aromaterapia? Como é que foi essa mudança de caminho? Então, foi bem complexo no início, porque foi a partir de uma ruptura, como eu falei. Eu advogava, aí eu tava num ambiente onde eu não me via naquilo, sabe? Tipo, eu não compactuava com os valores do lugar. Sim. Não me representava. E aquilo foi me adoecendo. Eu percebi, tipo, hoje eu consigo perceber que a minha alma tava adoecendo, sabe? Tipo, eu não tava mais conseguindo ser eu ali, não conseguia expressar quem eu era, nada me representava. E aí, então, eu comecei a ficar doente. Daí teve um episódio de eu ficar doente efetivamente, ser internada, crise de ansiedade, toda aquela coisa. E aí comecei a buscar ajuda. Então, vou fazer terapia, porque acho que chegou o momento de tentar entender o que tá acontecendo.
Quando eu comecei a fazer terapia para entender o que estava acontecendo, percebi que não era mais aquele ambiente, que eu tinha que me organizar para sair. E aí a ideia inicial foi estudar para concurso, porque como eu não conseguia ter outra coisa além de, tipo, não, acho que advogar não é para mim, então eu vou estudar para concurso, vai ser isso que eu vou fazer. Sim. Me organizei, saí do trabalho, vou ficar em casa estudando para concurso. E nisso eu vinha de um relacionamento de 10 anos em que eu tava morando junto e também teve uma ruptura. Então, assim, terminei o relacionamento, saí do trabalho, então ruptura de todas as áreas da minha vida, né? Meio que todas as minhas estruturas caíram. Sim. Eu terminei o relacionamento de 10 anos, eu saí da advocacia, não quis mais, estava em casa e me vi em casa, retornei para casa da minha família. Sim. Porque eu morava junto, enfim, né? Retornei pra casa da minha família e me vi lá. Cara, quem sou eu agora, sabe? Quem que sou eu? Porque antes eu era... Se você perguntasse pra mim, quem que é a Natália? A Natália é uma advogada que namora com fulano, sabe? Sim. E aí, do nada, eu não tinha mais referência, sabe? Tipo, quem sou eu? E então, agora eu preciso resgatar eu, sabe? Tipo, agora vamos resgatar a Natália de verdade. E aí foi muito sofrido, foi muito doloroso. O Alex aqui, como psicólogo, deve imaginar tudo, né? Tudo que acontece. Tu olhar pra dentro... Por vários momentos. Exato. É muito doloroso, é muito desafiador. Exato. E especialmente quando tu quer curar. Não tô falando de olhar pra dentro pra tipo, deixa eu olhar um pouquinho e fugir. Não, eu realmente pensei, cara, eu não vou mais passar por isso, sabe? Eu quero ir a fundo, entender o que tá acontecendo, o que tá vindo ali. E aí, junto com a terapia, que foi assim, amo, né? Meu Deus, assim, psicólogos pra mim é a coisa mais incrível do mundo, porque foi o que abriu minha mente, me fez enxergar uma realidade que eu não via. Junto com a aromaterapia. E aí, por que aromaterapia? Porque eu fiz um curso de Reiki. Comecei a me conectar super com espiritualidade nessa época. Resolvi fazer um curso, depois fiz outro. Fui até o mestrado do Reiki. E aí, ali eu comecei a atender umas pessoas. Fazer um Reiki aqui numa amiga, numa tia e tal. Legal. E aí eu comecei a sentir que as pessoas chegavam super tensas, né? E eu pensei, cara, tem que ter alguma coisa legal que eu possa levar para que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada, melhor, né? E aí eu comecei a estudar e pensei, óleos essenciais. Eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. Tipo, eu nunca tinha, não. Surgiu na tua vida... Surgiu assim. Tipo, procurar alguma coisa Caiu um legal. avião. Exatamente, que ajude a relaxar, que seja interessante, mas que, enfim, né? Que seja natural. Eu tava muito nessa onda do natural, quero cuidar de mim. E isso eu acho que isso é um resultado muito do autoconhecimento, né, Alex? Eu acho que na medida que a gente vai se conhecendo, tu vai parando de te judiar. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Tu vai parando de te autopunir. E aí o que eu falava, como autopunir? Beber, e assim, nada contra, né? As pessoas podem beber, mas eu digo beber no sentido de fuga. Beber, se relacionar com pessoas que não te nutrem, com pessoas que são tóxicas, estar num ambiente tóxico, parece que tudo aquilo vai afirmando que teu desvalor, assim, sabe? E eu acho que quando tu vai te conectando contigo cada vez mais, tu vai procurando te cuidar. Então deixa eu me nutrir, deixa eu procurar coisas que vão me fazer bem e não alguma coisa que vai me machucar. E aí foi assim que a aromaterapia surgiu, né? Então como uma forma de tentar curar a mim, inicialmente, e também ajudar os outros quando eu tinha esses atendimentos de Reiki, né? Que legal. Tu conseguiu unir as duas coisas, né? Tu realmente, com a tua necessidade, tu acabou descobrindo o que tu faz hoje. Exatamente. E assim, ajudando a mim, inicialmente, né? Porque daí eu comecei a perceber o quanto que aquilo estava me ajudando. Tinha um óleo essencial específico que é Vetiver, que é um óleo essencial que ajuda muito a trabalhar a dependência emocional, a trabalhar alto valor e autoestima. E eu não sabia disso, eu não sabia de nada disso. Eu só sei que eu amava aquele aroma. E depois, quando eu fui fazer a primeira formação em aromaterapia, eu pensei, cara, olha só, tudo a ver com o que eu tava buscando, sabe? Era isso que eu precisava. No teu momento. Me ajudou muito, 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 assim. Então, o Vetiver é o meu óleo essencial favorito, assim, porque me ajudou muito nesse momento, sabe? Que legal, que legal. E pra gente já entender, porque tem muita gente que pode estar assistindo esse episódio e ainda não sabe o que é aromaterapia. O que é a aromaterapia? Como que ele começou? Não sei se tu conhece a história, acredito que sim. Como que ele começou? Por que ele acabou se tornando tão famoso e por que ele ajuda as pessoas? Sim. Então, a aromaterapia, na verdade, é uma prática milenar, né? Milhões de anos a gente não se usava esse termo aromaterapia, porque ele é um termo relativamente novo, mas sempre se usou plantas aromáticas, né? Lá tem relatos, assim, de 300 mil anos, tipo, 300 mil antes de Cristo, das pessoas já utilizavam não o óleo essencial da forma como a gente tem hoje, porque não existia a forma de extração como tem, né? A função em si era a mesma. Mas a planta aromática, exatamente, os egípcios já usavam até para embalsamamento de corpo, sabe? Tipo, mirra, por exemplo, que é um óleo essencial que hoje a gente usa bastante para rejuvenescimento facial, era usado para embalsamamento dos corpos lá. Então, tipo, é uma prática que é milenar, né? Sim. Mas eu imagino que seja por isso, né? Na época ali da pandemia, essa coisa do autocuidado e também da sanidade mental, do bem-estar, e buscar auxílio, né? Com psicólogos, enfim, veio muito à tona, né? Veio muito em voga a questão das práticas integrativas. A aromaterapia é uma prática integrativa, né? E, enfim, agora falando o que é aromaterapia. Na verdade, é uma terapia através do aroma, né? Eu utilizo dos óleos essenciais, que são extratos das plantas, que a gente extrai ele por diversas formas. Dá por ser por extração a frio, ou então por vapor também dá para extrair, ou por solvente também. Tu extrai esses princípios ativos e tu usa ele para o bem-estar. Então, ele consegue tratar tanto a parte emocional, quanto física e também vibracional. Ele trabalha nos 3 aspectos. Que legal.
E aí, conforme cada óleo essencial vai ter um componente químico, né? Que vai ser para um determinado fim terapêutico. A lavanda, por exemplo, é um óleo essencial super relaxante. Então, se eu quero ter um momento ali de bem-estar, de relaxamento, eu vou usar o óleo essencial de lavanda. Mas se eu tô precisando ter um pouco mais de clareza mental, um pouco mais de concentração, eu vou optar por um óleo essencial mais estimulante. Por exemplo, a menta peperita, que a gente estava comentando antes, né? O alecrim. E é isso, assim, os recursos da natureza para ajudar a gente, o nosso bem-estar. Eu acho que é uma conexão de novo com a natureza, que a gente perde muitas vezes, né? Por principalmente ligar o automático. Eu ligo o automático e eu começo a viver minha vida, trabalho, casa, e aí aquilo vai me gerando uma ansiedade, não sei de onde ela vem. A minha tendência de fugir daquilo é muito grande, então eu não me conecto comigo. E eu acho que o mais bacana da aromaterapia é isso, é tu parar, tu respirar, sabe? Tu te entender por que eu tô sentindo essa dor de cabeça, de onde que ela veio, de onde que tá vindo essa tensão. E isso tu vai consequentemente te autoconhecendo, né? Então acho que é por isso que é tão bacana. E a aromaterapia, só fazendo um adendo, ela faz parte das práticas integrativas do SUS. Desde 2018, ela foi incluída, né, dentro de outras práticas. As práticas integrativas do SUS foram, tipo, a Política Nacional de Práticas Integrativas. E complementares. Exato, e complementares. Deu início em 2006, mas a aromaterapia só entrou em 2018. E é um estudo, assim, que, claro, ainda está caminhando a passos bem, né, tá devagar ainda, porque é uma série de coisas que necessita, mas já se tem muito estudo científico da comprovação dos óleos essenciais, o quanto eles são eficazes para o tratamento de vários aspectos do ser humano, sabe? Então mas já se abriu uma possibilidade de reconhecimento, né, dessa terapia alternativa. É importante a alternativa porque a gente sai daquela medicina ortodoxa e altamente alopática. E a gente entra para uma questão muito mais natural. Então, ela estar dentro das 10 novas terapias, né, integrativas do SUS, sabendo que a Europa, a França, por exemplo, fazem 20 anos que França utiliza óleos aromáticos dentro dos hospitais. Exatamente. A França, inclusive, é pioneira, né? Porque a história da aromaterapia que você tinha me perguntado antes, esse termo aromaterapia surgiu com René Gattefossé, que era um químico perfumista francês. O que ele fazia? Ele trabalhava na empresa da família e eles manipulavam óleos essenciais e também sintéticos para poder criar perfumes, fórmulas de perfume, né? E aí, como que a aromaterapia surgiu? Porque um dia ele teve uma explosão no laboratório e ele acabou queimando o braço dele. Uns falam braço, outros falam mão, então ele não sabe muito bem, mas foi o braço. Um membro. Algum membro, exatamente. E aí ficou uma ferida super feia, assim, uma ferida bem aberta, começou a gangrenar, começou a necrosar. E aí, como ele já vinha fazendo um estudo um pouco mais superficial do óleo essencial, ele resolveu começar a fazer um tratamento com óleo essencial de lavanda e percebeu o poder curativo, assim, absurdo que a lavanda tem, né? E a lavanda é um óleo essencial super eclético, porque tu consegue usar ela para várias coisas, tanto para relaxamento, para insônia, quanto para cicatrizar. Então, ela é super antisséptico e cicatrizante. E ele percebeu que com o passar dos dias foi curando muito, assim, sabe? E aí, a partir disso, ele entendeu, bom, eu preciso olhar pra isso e perceber o quanto que também não é só um aroma. O óleo essencial não é só um cheirinho bom que muita gente pensa, né? Ah, deixa eu passar um aromatizante aqui. Não, ele tem todo um benefício pro ser humano terapêutico, né? Sim. E aí ele percebeu isso e dedicou a vida toda depois pra tratar pessoas com óleo essencial. Inclusive, ele trabalhou na Primeira Guerra Mundial, tratou um monte de gente ferida com óleo essencial. Ah, que legal. E aí ele que lançou o termo aromaterapia, veio dele no lançamento de um livro. Foi a primeira vez que se usou essa palavra. 1937. Exatamente. René Maurice Gattefossé. Inclusive, Gattefossé tem uma indústria no Brasil em Barueri. De perfume. Tem uma filial aqui no Brasil. Que legal. Isso aí não tá mais exatamente no poder familiar dele, mas eu sei, eu ouvi falar que é de um primo distante, alguma coisa assim. Mas a família ainda segue tendo esse negócio, né? E claro que o que a Natália nos trouxe, existem lendas que a gente conta, né? De várias espécies. E é uma grande lenda do início da aromaterapia. Exato. Porque ele, mediante o ferimento de fogo no braço, ele achou o primeiro tonel que ele achou que era água. Isso. E na verdade era puro óleo de lavanda. E dizem a lenda que quando ele mergulhou esse braço, ele tirou automaticamente, não é que tenha cicatrizado, né? Mas diminuiu a dor, diminuiu muito a dor, né? A questão da queimadura e parece que em dias cicatrizou-se. Então é a lenda. René Maurice Gattefossé, ele tem a primeira publicação, né? Como é que é o nome do livro? Aromatherapy. Aromatherapy. Só que em francês eu não sei pronunciar. Isso aí. Aromatherapy. Exatamente. E por que fala lenda, né? Porque quando tu vai estudar aromaterapia um pouquinho mais, tipo, vou estudar agora, conta essa história. Mas aí depois, na segunda formação que eu fiz, que eu sempre achei que era essa história, aí a prof começa a desmiuçar, né? Tipo, não, mas vamos entender. Como que ele teria, assim, ali um balde de óleo essencial de lavanda? Será que teria como, né? Aí depois começou, não, talvez ele tenha passado óleo essencial antes, talvez não.
não. Então, tipo, conta a lenda que tinha um balde ali pra ele colocar o braço, mas não se sabe muito bem. Fato é que ele percebeu que a lavanda era super curativa e esse que importa, né? Porque foi aí que começou os primeiros estudos. Independente da maneira, ele percebeu que era curativo. Exato. E a escola na França, daí na aromaterapia tem 2 escolas, né? Tem outras, mas enfim, as 2 principais bases da aromaterapia é a escola francesa e da Inglaterra. A que eu sigo é da Inglaterra, que foi onde eu fiz as minhas 2 formações de aromaterapia. Por quê? Porque não tem ingestão de óleo essencial. Na França, eles usam muito a aromaterapia clínica, então em hospitais, e aí tu utiliza muito óleo essencial ingerindo ele, em cápsulas também. É incrível. O teu adoecimento, conforme tu sai com um receituário para comprar nas boticas de farmácias de manipulações o óleo essencial. O óleo. Tu acredita? E uma curiosidade que a gente tá falando de lenda, né, Natália, de história. 3 reis magos. Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ganhou? Dos 3 reis magos, primeiro veio um que ofereceu mirra. O outro incenso de olíbano. Frankincense, exatamente. Né? Então ali já tem toda uma história da aromaterapia, incluso em grandes civilizações. E a gente for parar para pensar, minha mãe hoje de manhã me lembrou uma coisa. Quando Jesus estava na cruz, né, crucificado, que ele estava muito já enfermo, enfim, por causa de tudo que ele tinha passado, né? Deram para ele uma esponja, né, uma esponja mergulhada em vinagre e mirra. Olha só que incrível. E ele não quis beber, né? Porque a mirra é um componente muito regenerador, né? Esse elemento da planta. Então, para ver como é que está incluso nas lendas, nas histórias, e a aromaterapia sempre fez parte do homem, porque ela vem dessa botânica. Exatamente, não é novo, né? Não é uma medicina nova. E eu acho que, por que parece novo agora? Porque a gente vem muito de uma coisa mais automática, né? Do não se tratar mais. Eu acho que depois que começou muito essa coisa da medicina alopática, do medicamento, a gente perdeu essa coisa de se tratar de forma natural. Esse conhecimento ancestral. Não vou me tratar com natural porque tem um remedinho aqui que me cura, é mais fácil. Isso eu trago muito quando a gente pede pra nossa avó, pra nossa mãe, quando a gente pede, eu tô com dor de cabeça, toma um chá de camomila. Exato. Toma um chá de Marcela. Exato. Eu vou fazer aqui uma coisinha pra te tomar, pra te passar no teu machucado. Exato. Que vai. Né? As mães, as pessoas mais velhas, né? Exatamente. Elas trazem esse ligamento com a natureza, né? Então, aconteceu isso no movimento com essa juventude. Que a gente acabou automatizando muita coisa, acabou esquecendo. E hoje, quando tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz, abre a gaveta, pega um remédio e toma. Vamos dar uma dica aí, Natália, pro espectador do Bradcast. Né? Isso que eu gosto. Carlos e o Bruno já sabem, né? A gente tava falando antes. Exato. Mas quem sofre da cefaleia, a famosa dor de cabeça, o óleo de menta peperita é comprovado, tem artigos no PubMed de pesquisas científicas, olha, gente, publicação da medicina, tá? Exatamente. Que o óleo usado nas têmporas e na região aqui do lóbulo frontal cerebral equivale a 1 grama de paracetamol, de analgésico. Nossa. A menta peperita ela é rica em mentol, né? Então ela é um componente muito anti-inflamatório. Sim. Então ajuda muito a tratar, principalmente quando, inclusive até enxaquecas. Eu estava vendo outro dia um artigo científico no PubMed que consegue ajudar a tratar a enxaqueca, que é uma dor bem mais potente do que só a cefaleia, né? Então assim, no início da dor, tô com o início de dor, tu já pega o óleo essencial, já dá umas respiradas ali, inala um pouco mais profundamente, passa nas têmporas, na nuca, já vai perceber o quanto que na hora tu já sente analgesia, porque já fica um pouco mais sensível ali, tu já sente que uma melhora quase que imediata, é muito bom. Que legal. Tu falou muito que, vocês falaram que os óleos essenciais vêm da natureza, vocês deram exemplos, mas quantos óleos essenciais existem, assim? Existe uma impossibilidade? Muito, desde que exista planta aromática, porque o que é o óleo essencial, né? Ele faz parte do metabolismo secundário da planta. Então toda planta que tem um metabolismo secundário que inale algum aroma, porque o óleo essencial nada mais é do que o aroma que é o sumo do manjericão, é o óleo essencial, né? E a planta produz isso como uma forma de poder estar no mundo, né? Uma forma de se proteger no meio ambiente. Então a planta eu preciso fugir aqui dos fungos, como ela não se move, ela não consegue sair correndo, ela vai precisar desenvolver isso, né? Então ela desenvolve o óleo essencial como forma de se proteger e estar no meio ambiente, né? Legal. Ou também como forma de polinizar. Por exemplo, a abelha vai vir nas plantas que tem aquele aroma que tá ali para poder polinizar, né? Então o óleo essencial faz parte disso, faz parte de toda essa cadeia. E totalmente natural, né? A gente não tem algumas contraindicações que depois eu vou falar um pouquinho, mas assim, tu consegue tratar uma série de coisas com óleo essencial, né? Que legal. E assim, por exemplo, eu vou trazer um caso pessoal meu, mas eu acho que muita gente vai se identificar com isso, tá? Eu gosto muito de um cheirinho que eu coloco no meu quarto, por exemplo. Eu gosto muito daquele cheirinho. É cheirinho de canela e cravo, tá? Belo cheiro. Eu gosto desse cheiro. Eu me sinto bem com o cheiro. Esse cheiro, pelo fato de ele estar me fazendo... de eu gostar dele, e quando eu tô perto desse cheiro, eu me sinto bem. Ele tá fazendo
assim, ele tá trazendo algo positivo pro meu corpo, pra minha vida. Esse aroma é natural ou ele é sintético? É sintético. Sintético, então. Sintético. Quando é sintético, por que a diferença do óleo essencial e da essência, né? Tá. A essência, ela é sintética, feita em laboratório. Então, vai lá e tenta imitar o aroma, porque é só o aroma. Tu não tem os benefícios terapêuticos. Por quê? Porque o óleo essencial, ele é composto por uma série de moléculas. Por que ele tem um efeito terapêutico? Porque quando tu inala o aroma, ele vai subir aqui pra tua cavidade nasal, vai pro teu bulbo olfatório, depois vai acessar teu sistema límbico, ali toda a complexidade do teu cérebro, e vai te dar uma resposta terapêutica. Por isso que a aromaterapia funciona, né? Porque tem toda essa questão. E ali no teu cérebro, uma vez estando no teu sistema límbico, vai conseguir trazer emoções, tanto que tu falou, né? Quantas vezes a gente inala um aroma e lembra de uma situação. Lembra de alguma coisa. E a gente, na verdade, não é nem que lembra, a gente vai como se a gente fosse sequestrado para aquela situação de volta, né? Tu meio que revive de novo, porque tem esse poder de conectar o sistema olfativo, que é um único sistema dos nossos sentidos que consegue ter conexão direta com o cérebro, e por isso que ele é tão eficiente nisso, né? Então, tu vai ter um efeito positivo porque tu gosta do aroma, mas não que tu vai ter um efeito terapêutico. Tá, né? entendi. Então, vamos substituir isso aí. Se eu, por exemplo, Fazer um óleo substituísse essencial de cravo o mesmo canela. aroma para algo natural, eu já teria um benefício. Totalmente. Terapêutico Aí pro sim, corpo. porque Legal. tu vai estar inalando as moléculas, tu vai conseguir Legal. ter benefício terapêutico. Legal. E esse benefício dele, por exemplo, seria algo individual dele ou é algo que o óleo natural traz para todas as pessoas? Por exemplo, se eu sinto o mesmo aroma e ele sente o mesmo aroma, eu vou ter um efeito e ele vai ter outro efeito, ou é coisa diferente? Sim, então, tem um efeito, como a gente fala, tem a receita do bolo, né? Ah, tá todo mundo com dor de cabeça, vamos passar menta piperita. Ok, a menta piperita é comprovado, ela vai ajudar. Tá. Mas depende da origem da dor também. Então, eu percebo isso, inclusive, com as pessoas que eu atendo, né? Tipo, eu tô com ansiedade. Existem óleos essenciais que a gente vê a receita do bolo que vai ajudar a tratar, mas não necessariamente o que te causa ansiedade, o que causa ansiedade em mim. Sim. Daqui a pouco a minha ansiedade vem por um medo, a tua ansiedade vem por uma insegurança ou por, sei lá, uma rejeição, não sei, alguma coisa diferente que conecta ali. Sim. E aí daqui a pouco o aroma que tu vai sentir é diferente. Teve um caso de uma menina que ela detesta cheiro. Eu estudei o caso dela, legal, o melhor óleo pra ti vai ser camomila. Vai ser jasmim ou vai ser algum floral. Sente o aroma? Horrível, não quero isso. Por quê? Depois, conversando com ela, tem a lembrança de que no velório do pai, teve uma perda, então, tinha muito cheiro de flor. E ela associou aquilo com um momento de perda, ela começou a se sentir super mal e ela não quis mais saber, sabe? Então, assim, vai muito de cada pessoa. Por isso, o olfato é um sentido que é muito particular, né? Cada um interpreta de uma forma diferente da visão. Se eu falar pra vocês, vocês estão vendo aqui uma xícara? Todo mundo vai olhar e vai ver uma xícara. Vocês estão ouvindo um barulho de música? Sim, eu tô. Mas no olfato, não. Vocês estão sentindo cheiro de flor? Alguém pode sentir um cheiro de flor, outro pode sentir cheiro. Não tô sentindo cheiro de flor, tô sentindo cheiro de grama. Então ele é uma coisa muito particular porque diz respeito a toda a nossa função neural, né? Então é particular para cada pessoa. Não, e a primeira percepção, o primeiro sentido que o ser humano tem, e não é só o ser humano, né? Os animais também. é o olfato. Exatamente. O olfato é o mais primitivo. O mais primitivo, E exatamente. talvez a gente tenha que entender a canalização que tem ali, né? Não só o carregamento energético desse tipo de essência, mas também aquilo que ele vai fazer a nível fisiológico dentro do teu organismo. Exatamente. Então a gente tem que entender que talvez a associação que ela teve do jasmim com o floral ali, né? Colocou ela diretamente naquela vivência de perda. Então, primeira coisa que eu tenho, o sistema límbico acaba avisando que, isso aí está associado a um grau de perda. Então, não quero. Repele totalmente. Exatamente. Eu tava, enfim, alguns estudos, né? O feto, ele já, na partir da 28ª semana, se não me falha a memória, não tenho absoluta certeza, mas se não me falha a memória é isso, que já forma o primeiro sentido, que é o olfato. Porque ele precisa daquilo até para se conectar com a mãe, né? Exato. E aí na aromaterapia até tem todo um cuidado para usar óleo essencial com recém-nascido, e eu particularmente não acho que é legal, porque eu acho que o olfato naquela primeiro momento de vida, muito sensível. ele é muito importante. O feto precisa sentir o cheiro da mãe. Ele precisa ter esse contato com a mãe. Tanto que a visão dele não funciona direito, ele não escuta muito bem, mas o olfato dele tá super apurado. Ele precisa sentir aquele cheiro, sabe, da mãe, aquela conexão que ele se sente protegido. Então, olha quanto o olfato nos traz tudo isso, inclusive, sabe? Eu consigo sentir um aroma e me sentir protegida. Eu consigo sentir um aroma e repelir ele, eu me sinto com medo, ativo fuga, e sabe, tipo, a fuga em mim. Então, o olfato consegue ter todo esse tipo de sentimento, né? Ele consegue trazer à tona todas as emoções. Ele liga muito a gente no nosso lado emocional também, né? Porque eu trago um caso, assim, por exemplo, quando a gente tá na casa da nossa mãe, quando a gente tá na casa da nossa avó, alguém do tipo, e ela tá preparando uma comida, vamos colocar aqui esse cenário. Tu sente aquele cheirinho daquela comida, tu sabe que é daquela pessoa, tu sabe que é aquele ambiente. Então, quando tu sentir aquele cheiro de novo, tu vai trazer tudo isso de volta pra ti, todo esse sentimento, né? Toda essa energia que aquele ambiente te passou. E agora, quando tu vai num restaurante que o cheiro é parecido, mas não é o mesmo, não vai te trazer nada desses sentimentos. Que aí entra energias. justamente o registro da memória afetiva.
afetiva que a gente tem. E a tendência da gente achar que a memória afetiva, né, Bruno, ela é positiva. Não, ela pode ser positiva ou negativa. Exatamente. Então, nesse teu caso, quando tu lembrava, de repente, do pé de alecrim da casa da tua nona, que estava próxima à escada, onde vocês acabavam almoçando e confraternizando, tu vai ter uma memória afetiva positiva ligada a isso. Então, toda vez que tu tiver, talvez, passar por uma loja famosa que usa a essência de alecrim, né? Não vou dizer o nome, né? Tu vai ativar justamente opa, casa da vovó, afeto, me lembra coisa boa, acolhimento, vou entrar na loja e vou comprar. Exatamente. Inclusive, vocês que, né, o podcast aqui é bastante sobre empreendedorismo, né? E hoje em dia fala muito de marketing olfativo. Sim. E aí eu participei de uma palestra sobre marketing olfativo e assim, tem que ter muito cuidado, né? Porque daí tu vai lá, contrata um aromaterapeuta para desenvolver um aroma para colocar na tua loja. Só que tem que entender que a pessoa vai associar aquele aroma com toda a experiência, não é simplesmente colocar um aroma legal. Se eu tiver uma experiência ruim lá e eu sentir o cheiro da tua loja de novo, eu nunca mais vou entrar na tua loja, sabe? Porque eu vou associar isso. Então tem que ter muito cuidado, porque o aroma vai despertar alguma emoção. Então se eu for bem atendida, se eu tiver, a vendedora me tratou bem, eu me senti bem, me senti acolhida, quando eu sentir aquele aroma, eu vou pensar, aquela loja adora aquele ambiente, me senti super bem. Não, e tá super em alta, né, Natália? Super em alta. As clínicas médicas, grandes empresas desenvolverem o seu cheiro. Exatamente. Mas pode acontecer isso. É o exemplo que tu deu, né, Natália, da camomila. Exato. Tu recomendou. Camomila é um cheiro excelente pra maioria das pessoas, mas pra ela, lembrou de outra. Uma experiência muito ruim, né? Exatamente. Então, assim, o pessoal que quer fazer vou contratar alguém para fazer um perfume específico para minha empresa, se certifica de que todos os outros pontos da empresa também estão legais, sabe? Senão, não é só contratar o cheirinho bom, porque daqui a pouco pode ser como é que eu posso dizer? Pode ser um fator determinante, né? Exato, não, pode ser um tiro no pé, né? Tiro Porque no pé. eu vou fazer isso, mas a pessoa vai vir aqui e vai ter uma experiência tão ruim, quando ela sentir esse aroma, ela não vai ter uma memória boa, sabe? Então tem que ter todo um... E vai fazer o objetivo contrário, né? Ao invés de induzir aquela pessoa a realizar uma compra, vai fazer exatamente o oposto. Vai afastar ela da loja e vai afastar todo mundo que ela poderia trazer, né? Porque hoje a gente acaba querendo ou não, a gente acaba sendo induzido muito pela indicação. Pela recomendação. Super. Então, uma agora... forma de confiança, né? Eu confio em ti, eu confio na tua experiência. Consequentemente, o que tu tá falando pra mim tem mais valor. Tem mais valor, exatamente. Com certeza. Tem um estudo na Universidade de Miami, feito por alguns psicólogos, que eles tiraram uma amostragem de 80 pessoas e eles separaram, então, 40-40. E era para fazer uma prova de matemática. Foi feito o uso de óleo essencial de lavanda em 40 pessoas do primeiro grupo. E aí se fez um eletroencefalograma, que é o ECG, né? E aí o que se comprovou? Que as pessoas que usaram óleo de lavanda tiveram mais lentificação nas respostas da prova de matemática. Então, sempre teve, assim, muitas pesquisas no ramo da aromaterapia como algo que agregue, né, a melhoria da qualidade de vida, né, talvez aí as questões de alguns tipos de doenças para serem tratadas com óleos essenciais. E aí se percebeu que 40 pessoas que usaram óleo de lavanda, todas apresentaram mais sonolência e lentificação na prova de matemática. Olha só. O olfato é incrível, né? E o olfato não é um sentido que é tão explorado. Faz pouco tempo que o ser humano, né, tenta entender o olfato, porque é meio complexo mesmo entender. É diferente da visão, é diferente do tato, é diferente do ouvir, né, tipo de escutar. O olfato ele é muito mais complexo. Eu tava vendo um estudo também muito bacana, que eles pegaram crianças, tipo primeira infância ali, e colocaram um aroma... Enfim, não era nem bom nem ruim, mas colocaram um aroma ali e não falaram nada pra criança. E colocaram eles pra fazer uma atividade fácil. Vem aqui agora, todo mundo senta aqui, vamos fazer uma atividade fácil, colocou o aroma no ambiente. E ok, a criança teve aquela experiência e tal. Depois eles colocaram esse mesmo aroma pra criança ter uma atividade difícil, sabe? Eles associaram... Na verdade era o contrário, primeiro difícil, depois uma atividade fácil. Quando a criança foi fazer a mesma atividade fácil com o mesmo aroma da atividade difícil, eles nem quiseram tentar. Porque eles já se sentiram tão frustrados quando eles sentiram aquele cheiro. Tipo, eu fiquei tão frustrado porque eu tentei fazer essa atividade que eu não consegui. Que agora que a atividade é fácil, mas eu senti o mesmo aroma, eu nem quero tentar. Sabe? Então, pra mostrar o poder, olha o quão complexo é o nosso olfato, o quão complexo a gente é, né? Sim, é a resposta cerebral no comportamento, na psicomotricidade, que o óleo essencial pode influenciar. Exatamente. Exatamente. Que legal. E assim, todo tipo de pessoa pode fazer uso de óleos essenciais? Por exemplo, eu até coloquei aqui bebês, recém-nascidos, crianças, pessoas mais idosas.
Tudo isso é indicado fazer o uso? Claro que a gente tem que analisar vários fatores, né? Mas... Exato, então, depende, né? Eu, por exemplo, vocês vão encontrar uma terapeuta que vai achar que pro bebê, desde o primeiro dia ali que sentiu alguma cólica, vai chorar, tem que passar um olhinho essencial de lavanda que diminui a cólica. Eu não acho que seja interessante, e alguns outros aromaterapeutas também não, porque, como eu falei, eu acho que tem que ter aquele contato com a mãe, eu acho que a criança está se desenvolvendo ainda, o olfato dela não é o momento de tu tentar auxiliar com alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que tem que esperar, enfim. Então, na primeira infância, eu não acho que é bacana, até pelo menos até os 6 meses de idade. Idosos também tem que analisar de uma forma um pouco cuidadosa, porque tem muita interação medicamentosa. Exato. Por mais que pareça assim, mas é só um arominha, né? Um óleo essencial é 100% natural, ele é químico, tem muita composição química, então ele pode interagir com alguns medicamentos. Então, é bacana tu estudar o óleo essencial e entender quais são os compostos químicos dele para ver se ele vai ter algum tipo de interação ou não com o medicamento. E o envelhecimento, ele é um pouquinho mais complicado, porque se tu for usar na pele, a pele já fica mais desvitalizada, desnutrida e mais fina. Então, os óleos cítricos tem que ter muito cuidado, porque eles podem queimar. Exato. São mais agressivos, né? Os óleos cítricos, eles são fotossensíveis, né? Isso. Assim como alguns outros óleos, por exemplo, citocravo e canela, eles são dermocáusticos. O que quer dizer isso? Que se tu passar ele direto puro na pele, na verdade, nenhum óleo essencial para passar puro na pele. Tem que sempre diluir em alguma base carreadora. Ou algum creme de base neutra ou algum óleo vegetal. E aí, por que dermocáustico? Porque se eu passar cravo aqui na minha pele, ele vai queimar, ou ele vai me causar algum tipo de lesão, porque ele vai sensibilizar muito minha pele. Então, tem que ter muito cuidado, tanto com o óleo essencial dermocáustico, quanto com esses óleos essenciais fotossensíveis, né? Na verdade, nenhum óleo essencial se passa puro na pele. Lavanda é um óleo que daria para passar, mas é legal sempre dar uma diluída nele. Legal que tu abordou isso aí. Como que deve usar um óleo essencial, né? A gente só vai sentir o olfato dele, a gente passa direto na pele, em algum ponto específico do rosto, por exemplo, do braço, a gente dilui. Explica melhor isso. Então, depende do qual é o sentido, né? O que tu quer. Se eu quero trabalhar questões emocionais, a via inalatória é a melhor. Então, vai ser sempre por inalação, sempre né? Inalação. Consigo fazer por um spray, por um inalador pessoal, por um difusor, colarzinho assim, tipo pessoal, que é o que eu tô usando agora, pinga uma gotinha ali, tu já consegue ter os efeitos. Se é uma questão física, tô com alguma dermatite, tô com alguma coceira, picada de inseto, por exemplo, lavanda é excelente, porque ela é super repelente e também ajuda a tratar a pele. Então, se for uma questão mais física, eu vou passar na pele. Então, eu vou diluir ali numa base carreadora, passo onde eu tô sentindo dor. Como a gente falou ali dos cítricos, eles são super digestivos. Então, tô me sentindo um pouco mal, almocei hoje, não caiu muito bem, dilui um pouquinho de óleo de laranja ali, passa aqui na região do... Falo plexo solar por conta do chakra. Do chakra, na verdade, mas aqui na área do estômago, né? Isso. Que ele já vai ajudar também, porque as moléculas vão ser absorvidas pela derme, pela epiderme, depois cai na corrente sanguínea e a gente consegue ter todo esse efeito terapêutico. Então, tem diversas aplicações, não é só uma nem duas. Não, de forma alguma, várias. Legal. Inclusive, eu tenho a Flor da Vida, que eu faço para uso de aromaterapia, a gente faz escaldapés. E nos escaldapés eu coloco óleo essencial também, porque tu já consegue ter aqueles benefícios ali, tanto fazendo a prática do escaldapé, quando tendo os óleos essenciais. Por exemplo, tem melaleuca, que é super fungicida. Eu gosto bastante de colocar no escaldapé, porque tu tá com o pé ali, normalmente a gente tem o pé mais fechado, a tendência a ter um pouco As de micoses, fungos é maior, né? micoses, exatamente. Já coloca um óleo essencial ali que já ajuda a trabalhar isso também. Não, a aplicação da aromaterapia, ela tá muito moderna, ela tá muito presente, ou seja, eu também gosto de indicar para alguns pacientes, né, o uso de alguns blends. A gente chama de blend porque é como se fosse um buquê de flor. Aí vai ter um exemplo, tá? Um buquê de flor tem vários tipos de flores. Então a gente faz esses blends, por exemplo, época de vestibular, o estudante tá com uma prova, tá numa questão de CNH, né? Precisa de concentração, tá mais nervoso. Então a gente usa os blends aromáticos, né, Natália? Que acho que tu pode falar um pouco também, né? Tem mais propriedade. Que a gente usa, inclusive, frascos com esferas de metal, um roll-on, que tu aplica em centros circulatórios do corpo e o resultado é muito bom. Se tu pegar a área da tricologia do cabelo, os óleos essenciais são fundamentais. Temos alecrim aí, que faz um verdadeiro movimento na circulação do couro cabeludo. Ele estimula bastante o crescimento. Exatamente. Né? Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar, recurso das plantas. Então, a aplicação ela é muito variada. E eu acho que, além de tudo isso que a Natália colocou, tem que se procurar um profissional adequado e sério. Porque mistura-se muito a parte mística
com a parte técnica, porque a aromaterapia, ela é comprovadamente, né, uma terapia alternativa, mas ela é científica. Então, acho que tem que se passar uma anamnese, tem que se fazer umas consultas pra gente conhecer o perfil desse paciente. Aí sim tu traça qual é o perfil da botânica desse paciente. Ele vai passar, esse tipo de temperamento passa por que tipo de plantas? Né? Não, e diariamente eu tenho um grupo com outros aromaterapeutas ali da formação que eu fiz. E assim, a gente, toda semana alguém que se intoxicou porque estava ingerindo óleo essencial. Não se ingere óleo essencial, não existe nenhum estudo científico que comprove. O único estudo científico aqui no Brasil que foi feito de ingestão de óleo essencial, porque é proibido pela Anvisa, a Anvisa não libera a ingestão de óleo essencial, foi com animais e se comprovou no animal que eles fazem os testes, né? Se comprovou que teve intoxicação. Exato. Então não tem que ingerir, porque é mais ou menos assim, a conta não é exatamente essa, mas para ficar mais fácil para entender, uma gota de óleo essencial equivaleria a 25 xícaras da mesma planta. Então, tu imagina que tu tá ingerindo... Ah, não, mas eu só vou colocar 2 gotinhas aqui. Gente, tu tá ingerindo 50 xícaras de um alecrim, sabe? Camomila, uma gota, 20 xícaras de chá de camomila. Exatamente. Então, assim, as propriedades terapêuticas da planta é 70 vezes mais forte no óleo essencial. Exato. Então, assim, eu não sei como é que o meu corpo vai metabolizar isso, sabe? Se eu ingerir um óleo essencial de camomila, por exemplo, como o Alex falou, o meu fígado quem vai metabolizar? O que isso vai causar pra ele, sabe? Qual vai ser o dano que vai causar? Não tem como dizer. Ah, mas eu tô tomando e não tá acontecendo nada. Agora. Não tá acontecendo nada agora, mas como vai ser daqui a um tempo, sabe? Como vai ser? Tô passando na pele pura, não tá acontecendo nada. Daqui uma semana, daqui 2 semanas, começa a aparecer um monte de coisa, sabe? Porque... eu entendo que isso a gente associou muito ao imediatismo, né? Que a gente já abordou várias vezes aqui. Às vezes a gente busca, às vezes não, quase sempre, a gente busca o resultado imediato. Total. Eu vou passar um óleo essencial aqui pra curar uma ferida que eu tenho, uma picada de algum inseto que eu tive. Nossa, passei e não teve resultado. Não funciona. Eu vi um post no Instagram falando que se eu tivesse coceira era pra eu comprar um óleo e passar ali. Mas a gente não tem conhecimento disso, tem que entender a parte química dele, né? Tem que entender então é um pouco mais complexo e eu entendo. É meio que o automedicação. As pessoas não vão ao médico pra tomar um remédio. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Então, a concentração do óleo essencial, como ele é 100% vegetal, ele é alto, muito alto. Então, tem que ter todo um cuidado na administração de via oral, não adequado, né? A Natália reforçou bastante. E o ideal é que se procure o profissional para se fazer a consulta e tu achar de forma personalizada, subjetiva, quais são os óleos que te cabem, entende? Exatamente. Fazer o teste olfativo, né? Exatamente. Eu sempre faço um teste olfativo. Eu ia te falar. Também. Sim, eu ia te falar da perda do olfato durante o Covid, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Super em alta nessa Exato. época. E tinha médicos que pediam para fazer vários frascos, por exemplo, um frasco de cravo, um frasco de café, para fazer o treinamento olfativo da glândula poder voltar ao seu... Sim. Depois de Covid ficou muito em alta isso, porque Exato. muita gente perdeu o olfato, né? E consequentemente o paladar, porque o paladar, ele tá 80% do nosso paladar é o nosso olfato, É o né? olfato. Então tu parou, tipo, até não necessariamente estando com Covid, mas se eu tiver, por exemplo, uma sinusite crônica ou alguma rinite, ou até na gripe comum, quando a gente tá com gripe, que já tranca um pouquinho, que a gente já sente que perde um pouco o paladar, né? Então a gente consegue fazer meio que uma fisioterapia olfativa, na verdade. Isso. Que é vários estímulos olfativos que tu vai sentindo ali o aroma pra ir conseguindo recuperar isso. Não, né? e tiveram pessoas que ficaram 8 meses, 1 ano e meio sem sentir olfato. Exatamente. E existe 5% da população no mundo é anósmica. Exatamente. Não sente nenhum tipo de odor. Nossa. E sabe uma coisa muito legal, um estudo também do PubMed? As pessoas que são anósmicas têm a tendência a desenvolver depressão. Sim, tem tudo a ver. Porque tem tudo a ver Os exatamente, estímulos, né? Exatamente. Os estímulos Por quê? que... Vai lá, por favor. Os estímulos que tu sente e tem ativação... Porque o estímulo, quando entra, ele é levado pela mucosa nasal, né? E ele vai se instalar lá no sistema límbico, que a Natália falou muito bem, que tem tudo a ver com a nossa emocionalidade, tem tudo a ver com a nossa sede, a nossa alimentação. E isso que tu fala é primordial. Às vezes a gente tem que cuidar o paciente que vem, porque pode ser considerado um anósmico. Ou veio de um processo que há muito tempo positivou em Covid e teve um sintoma refratário de perda de olfato, ficou muito tempo sem olfato. Isso vai influenciar a maneira como ele vai se alimentar, a maneira como ele vai beber água, o que ele vai ter a qualidade de desejo de beber, né, de vontade de beber, e fora as concepções emocionais desse paciente, né? Não, e olha o quanto a gente liga, né? O quanto que a alimentação, o quanto que o prazer por se alimentar bem, comer uma comida boa e ter o prazer dessa alimentação tá ligado com isso, né? Gosto, tu não vai mais né? sentir gosto, tu não vai mais sentir gosto de nada. E um estudo muito incrível também, que foi feito inclusive pela USP aqui, do Corpo Médico de psiquiatras e alguns outros médicos, que se descobriu que o primeiro sintoma de quem tem Parkinson e Alzheimer
essas doenças degenerativas, de 10 a 15 anos antes começa a perda do paladar, a perda do olfato. Do olfato. Começa com um quadro de anosmia um pouco mais baixo, né? Sim. Mas aí vai se agravando mais e é o primeiro sintoma. Então sempre ficar atento a isso. Só que não é uma coisa que a gente tá atento. Por quê? Porque a gente simplesmente tá respirando aqui, eu não tô prestando atenção. Mas é bacana começar a prestar atenção. Isso já traz, inclusive, uma consciência. Eu tô passando perto de um pé de alecrim, vai lá e sente o cheiro, sabe? Pega ele, respira, vê se tu consegue estar sentindo o cheiro bem ou não. Porque tem muita gente que tem perda parcial do olfato e nem sabe. Eu nem sei. Tipo, mas eu nem me dou conta aqui que eu tô sentindo cheiro, mas tá fraquinho, mas tá tudo bem. Tu não te dá conta que aquilo pode ser um sintoma de alguma coisa. Então é muito bacana conectar isso também, sabe? E às vezes as pessoas não dão importância pra isso, né? Exato. Ah, tô sentindo só um pouquinho de cheiro, tá bom. Tá bom. Exatamente. Tá suficiente. Ou nem se toca que tá Nem sentindo, se só vai toca. se tocar porque alguém vai falar, tá sentindo cheiro de não sei o que, sabe? Sim. Teve um caso também do curso de aromaterapia, de uma das colegas que são aromaterapeutas, que ela se deu conta que ela tava com Covid e ela não tinha sintoma nenhum. Ela se deu conta que ela tava com Covid porque ela encheu o banheiro da casa dela de que boa, e aí o marido dela entrou lá e falou, meu Deus do céu, como é que tu não tá intoxicada? E aí ele começou a tossir, e ela percebeu, tipo, nossa, realmente eu coloquei muita que boa aqui e não me dei conta. Aí ela fez um teste e viu que tava com Covid. E tava com Covid. Mas porque tu não te dá conta. Então, olha o quanto, inclusive, o olfato é importante até pra tua preservação, sabe? Até pra tu poder sim. te preservar, pra tu sentir um cheiro de queimado e tu saber que daqui a pouco tem algum sentido de fogo, alguma coisa assim, sabe? Até pra nossa preservação ele é muito importante. O óleo de lavanda, Natália, me corrija, né? Mas o óleo de lavanda para pacientes com Alzheimer, retiram eles e tem propriedades calmantes no sentido de tirar a ansiedade e a agressividade desses pacientes. Aplicado nas mãos, né, e levando ao rosto, os pacientes ficam menos ansiosos e menos agressivos. Exatamente. A lavanda é maravilhosa. E, inclusive para autismo, tá super agora Exato. também falando bastante de O TEA. Exatamente, de TEA, de crianças com autismo, que a lavanda é maravilhosa para ajudar naqueles quadros quando tá um pouco mais, né, numa crise, eu acho que eu posso Sim. dizer assim, né, Alex? Não sou uma conhecedora do autismo, mas enfim, que eu sei que tem momentos de crise em que tu consegue agregar com óleo essencial de lavanda para diminuir essa crise. A gente fala dos loopings, né? Os loopings comportamentais, né? Eu troquei uma ideia outro dia na farmácia, fui na farmácia tranquilo, fui lá ver um floral, e aí o farmacêutico me falou, meu filho tem autismo e eu trato ele bastante com rescue, que é um floral de bar, que tu ajuda muito para no momento de crise. Ele falou, olha, é uma coisa que tá ajudando muito, tá acalmando, porque eu não quero ficar dando 300 medicamentos pro meu filho. O medicamento pra rescue isso, pra aquilo, sabe? e o rescue é uma composição, né? Acho que vai Crib blend de Apple, vários. é um blend e ele é o SOS, né? É o SOS, no momento de emergência, tô com crise, eu tomo o rescue. Isso Rescue. é muito legal. Que é um floral, é diferente da aromaterapia, mas que também pode associar os dois, né? Oriundo Sim. das plantas, né? Exatamente, oriundo das plantas da mesma forma. É natural, né? É Eu natural. queria puxar algo que tu falou ali, que foi o exemplo da tua amiga que descobriu que tava com Covid com um monte que boa. Existe a possibilidade de tu acostumar com o cheiro? Porque tem muito isso, as pessoas falam, tu acostumou com o cheiro e não sente tanto. Existe a possibilidade de tu acostumar e meio que Super. perder o efeito? Já percebeu o nosso perfume, por exemplo? Quando tu compra um perfume que tu gosta, tu ama, aí tu sente super, né? Sim. Aí depois as pessoas vêm perto e dizem, nossa, que cheiroso teu perfume. Não, mas não tô sentindo. Tu Sim, perde a capacidade, exato. mas na verdade é porque tu não presta mais atenção. O teu cérebro já associou aquele Já aroma, acostumou. então ele já tá ali em stand-by. Ele tá ali, mas tu não tá percebendo ele, sabe? Porque tu já te acostumou com ele. Então isso acontece. Sim. E na aromaterapia, o ideal é sempre utilizar no máximo 30 dias um óleo essencial para efeitos terapêuticos. Mais do que isso não é legal, porque aí já tá ali, já acostuma também, tu já passa a ter menos efeitos terapêuticos. É legal tu ir lá, fazer uma reconsulta, né? Ver como é que tá, como é que aconteceu e trocar o óleo essencial. Troca por um outro que vai te trazer uns novos estímulos, né? Mas não ficar mais de 30 dias com óleo essencial justamente para não ter esse costume, né? Por isso que é importante ter um profissional, né? Exatamente. Acompanhando, porque senão perde o efeito E sério, né? O profissional, né? Profissional sério. Isso cabe no mesmo sentido da automedicação. Né? Sim. Quando a gente Mesma sente uma ideia. dor de cabeça muito Exato. simples, a gente passa na farmácia, compra um remédio, toma a cartela inteira de remédio, Sim. vai continuar ainda com a mesma dor de cabeça, porque a gente não sabe de onde tá vindo, né? E quanto mais tu te automedica, pior é, né? Já repararam? Sim. Quanto mais eu tomo remédio, mais eu tomo um analgésico para dor de cabeça, mais a minha dor de cabeça vai ser Piora. intensa, menos aquele analgésico vai fazer efeito. Eu vou ter que estar sempre tomando alguma coisa mais potente. Eu acho que isso acontece muito porque as pessoas acabam torcendo que aquele remédio dê certo. Sim. Nossa, eu preciso que esse remédio acabe minha dor de cabeça, senão eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir dar atenção para minha família, não vou conseguir me desenvolver. Exatamente. E entrando nisso agora, nesse exemplo, existe a possibilidade de dependência do floral? De, tipo, sentir o cheiro e ficar... Do aroma, Isso. aromaterapia. Existe a dependência, a possibilidade de depender daquilo? Olha, eu acho que até pode existir, né? Não tenho um estudo sobre isso, mas imagino que possa, porque o que é dependência, né? Tudo que tu precisa pra alguma coisa. Tem gente que tem dependência de negócio do nariz, pra sinusite, sabe aquele... Ah, sim, o como sorinho? chama? Sorinho. Sorine. Exatamente. Tem gente que não consegue dormir sem aquilo, precisa de um Sim. sorinho ali perto, porque é uma dependência. Então, eu acho que toda vez que tu coloca toda a tua energia e concentração numa coisa, porque tu precisa daquilo, já é uma dependência, né? Sim. É que Então- o estado de dependência ele é um estado de angústia.
Então, quando tu tá mais nervoso, mais talvez desestabilizado, tu acaba fazendo por repetição a mesma coisa. Eu não vejo assim. Eu acho que o óleo essencial ele tem uma função, inclusive, organizadora, né? Do teu sistema físico, do teu sistema emocional e me permite, né, Natália, do sistema espiritual também. Com certeza. Né? Porque ele acaba também atingindo níveis, né? O que a gente vai falar das técnicas de yoga? Muito pessoal usa aromaterapia nas técnicas de yoga também, né? Então, acho que ele tem uma questão, talvez até menos de dependência do que a gente possa imaginar. Porque a partir do momento que tu vai ficar mais calmo, a tendência é que tu se estabilize mais e o estado de dependência, porque ele depende da angústia, ele não aconteça. Sim. Ele diminua, né? Excelente ponto. E tem Natália, aquilo de se acostumar também, né? Porque exato. se vai depender tanto, daqui a pouco perde efeito e não faz mais sentido. Exato. Natália, uma pessoa que está extremamente nervosa, que tem problema de sono, distúrbios de sono, o que tu aconselharia, assim, no quarto dessa pessoa? Obrigado, Alex. Eu não consigo dormir há uma semana, obrigado. Faz uma semana que eu não durmo, mas... Eu agradeci por todo mundo que estava te assistindo nesse momento. Então, todo mundo indica o óleo essencial de lavanda, porque ele é Lavanda. maravilhoso, ele é rico em linalol, que é muito bom, ele ajuda bastante pra insônia, mas eu gosto bastante de manjerona. Manjerona. Só que assim, depende, né, gente? Como tudo sempre depende. Depende se tu vai gostar do aroma. A manjerona tem um odor bem característico, então daqui a pouco tu não vai gostar, mas ele é muito sedativo. Junto com o Ylang Ylang também, que é um floral super doce, então daqui a pouco também a pessoa pode não gostar, por isso que é legal fazer o teste. Sim. Mas eles também têm linalol, eles também têm propriedades sedativas, então eu acho que é muito bom e muito bacana tu tentar unir eles, fazer uma sinergia, daqui a pouco colocar lá no teu difusorzinho pessoal uma gotinha de óleo essencial de lavanda, uma gotinha de manjerona, ou até um cítrico, porque às vezes quando a gente tem essa coisa da insônia, vem junto também estresse, vem junto ansiedade, irritabilidade, porque eu não consigo dormir, daqui a pouco uma gotinha de uma lavanda ali já vai ajudar a acalmar. A lavanda traz bastante alegria, ela calma também. Uma bergamota é super ansiolítica, ajuda bastante. Então, colocar uma gotinha de cada um ali num difusorzinho pessoal, inala uns minutinhos Essa antes de questão da fronha do travesseiro, tu acha adequado? Eu particularmente não acho que é uma Por venda. exemplo, pingar algumas Pingar, gotas na Não, uma pinha. gotinha. Tá. Então, o óleo essencial ele é muito volátil. Ele evapora muito rápido, né? Porque ele é muito concentrado, então ele vai vaporizar muito rápido. Eu acho que tu desperdiça óleo essencial colocando no teu travesseiro. Porque tu vai inalar ali um pouquinho, daqui a pouco já vai sair o aroma. É muito mais eficiente tu colocar num difusor de ambiente ou num inalador pessoal. Tu faz umas práticas ali de respiração, também tem uma técnica de respiração. Quanto mais tu consegue respirar profundamente com o teu diafragma, mais moléculas de óleo essencial tu consegue levar pro teu sistema límbico, então é legal que tu tenha essas práticas de respiração um pouco mais conscientes, né? Por isso que a aromaterapia tem tudo a ver com psicologia, porque ajuda nessa parte de autoconhecimento. Um bom casamento. Que tu para um pouco, tu respira, tu te dá conta do que tá acontecendo ali, tu faz umas respirações conscientes, né? Então eu acho muito mais eficiente isso, porque tu não vai ter uma perda do produto ali, ele não vai evaporar com tanta facilidade quanto se tu tivesse um veículo correto. O Ylang Ylang ele seria afrodisíaco também. Também, ele também Né? tem propriedades Então, afrodisíacas. por exemplo, o espectador que está com distúrbios, né? Aí nós temos diversos tipos de distúrbios, frigidez, disfunção erétil. Como é que tu aconselharia o uso desse óleo aromático? Então, eu gosto bastante quando essas questões mais, né, íntimas, eu acho muito bacana físico, né? Passar ali, porque como a aromaterapia é integrativa, né? E como eu tenho esse conhecimento também do reiki, dos chakras, eu sempre gosto de analisar isso junto com o conhecimento de chakras. E aí, o que é legal? Até tive um caso desse, assim, de problemas ali em relacionamento íntimo e tal. Um óleozinho carreador, pode ser um creme, uma base de creme ou uma base de óleo essencial, uma base de óleo vegetal. Creme Lanete, né? Tu pega na farmácia de manipulação 20 graminhas e dilui lá. E isso é muito importante, Alex, que tu falou. Tem que ser sempre uma base neutra. Não pode ser, eu vou na Panvel, vou comprar um creme ali químico. Pode. Não, tem que ser base neutra. Uma base neutra e aí tu mistura junto e pode aplicar. Porque pode ter interação, né? Daqui a pouco pode ter alguma interação com os componentes sintéticos ali do creme com o óleo essencial. Então, sempre uma base neutra, um óleo vegetal, sempre um óleo vegetal extra virgem, que seja um óleo vegetal bom, com propriedades boas. Coloca ali, faz a tua sinergiazinha de óleo essencial e aplica na região, sabe? Faz respirações conscientes, vai ajudar bastante a trabalhar isso. E até porque várias vezes essa questão de problemas sexuais, enfim, tá muito ligado com o mental, né, Alex? Muito. Então não é simplesmente, tem alguma disfunção. Estão sempre alguma disfunção associados. ali. Tem Isso. toda a ver com uma questão psicológica, né? Algum trauma ou alguma crença ou alguma coisa que eu tenho que trabalhar ali, né? Dificuldades de se entender potente, um momento de fracasso, tá muito associado. Eu não vou ser redundante, mas os urologistas que me perdoem, mas muito da disfunção erétil, ela é psicológica. É psicológica. Exatamente. E nas mulheres, que eu tenho contato com algumas, eu vejo que tem muito uma questão também de insuficiência.
Eu não sou boa o Exato. bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou atraente o Exatamente. bastante, então não consigo, eu tenho dificuldade ali, sabe? Exatamente. Então tem que primeiro, e isso que eu acho que é tão incrível da aromaterapia, porque tu vai conseguir ter os benefícios tanto no físico quanto no teu emocional. Quanto no emocional. O óleo essencial vai conseguir fazer com que tu vai te conhecendo, sempre unindo com uma terapia. Tem que ter um psicólogo, assim, Sim. né? Não tem como. Sim. Tu vai unir isso. Eu não sou psicóloga, então não tenho essa prática técnica para tratar alguém Sim. psicologicamente. Então tu vai buscar uma aromaterapia para te ajudar, mas assim, é complementar ao tratamento psicológico. Tu tem que ter um acompanhamento com alguém Exatamente. para tratar essas questões, né? E unir com a aromaterapia é um casamento maravilhoso. Exatamente. A gente tem os aspectos emocionais e vibracionais do óleo aromático e a gente também essa parte mais farmacológica e cosmética, né? Natália, falando assim de rejuvenescimento, né, facial, linhas de expressões, melasmas, existe como tratar isso com aroma? Super, trata super. Tem muita. Inclusive, tem uma área da aromaterapia que é mais essa parte de cosmetologia. Que tu se foca em fazer cosméticos naturais com óleos essenciais para ajudar em vários aspectos, né? Então, tu consegue sim rejuvenescedor. Por exemplo, o óleo vegetal de rosa mosqueta é super rejuvenescedor facial. Sim. Junto com mirra, que tu tava falando antes ali do óleo essencial de mirra, que ele é super rejuvenescedor. Uma gotinha ali, aplica uns 30 ml de óleo, passa no rosto, é super rejuvenescedor, ajuda muito. É possível fazer água termal, argilas medicinais, dá para acrescentar esse Super. óleo aromático? Porque eu falo da argila não só numa questão de estética, mas uma questão até de tratamento de dor, né? Contusões, luxações. Tu acha isso? A Ayurveda, por exemplo, que é uma medicina milenar, né? Ele usa muito da argila para tratamento, né? Tem umas técnicas de massagem da Ayurveda, não sei se vocês conhecem a Ayurveda. Conheço. É uma medicina milenar também que, enfim, usa bastante da aromaterapia. A aromaterapia também veio muito da Ayurveda. E eles usam bastante tratamento com argila e óleo essencial. Então, acho que é muito bacana, dá pra associar com certeza, tanto pra tratar uma contusão aqui, ou tratar também aspectos emocionais, tu consegue muito benefício. A Ayurveda, o berço dela foi Oriente, né? Ela vem de lá como um tipo de medicina, né? Não é ortodoxa, nada alopático, é tudo muito do reino animal, vegetal e mineral. Então, os recursos que tem dentro da Ayurveda, acho que faz um belo casamento com a aromaterapia. Eles têm uma técnica, eu não me lembro agora daquele óleo que... Como é que é? Abhyanga. O paciente deita, reclina e existe um óleo que ele vai sendo pingado, né, Natália? Bem na testa do paciente. Ele fica o tempo todo, tu fica ali 40 minutos na técnica de massagem, aí tem tipo uma torneirinha. Uma torneirinha, exatamente. Fica toda hora caindo ali, normalmente é um óleo vegetal de gergelim, que a Ayurveda usa bastante. E tu fica Por que o gergelim, técnica... Natália? Como? Por que o gergelim? Normalmente porque ele é muito nutritivo, né? Tu consegue nutrir muito. E aí tem a questão dos doshas também, né? Não sou uma super entendedora de Ayurveda, mas eu gosto bastante. Que tu consegue equilibrar muito os teus doshas com um óleo vegetal, né? Então eles usam bastante o gergelim. Que legal. Tem mais alguma As coisa aplicações Gergelim? tu sabe por quê? Não sei. Eu posso consultar? Claro. Vamos consultar nos Vamos manuais. direto na fonte, né? Normalmente ele é muito nutritivo, então a Ayurveda usa muito pra nutrir vamos o ver corpo, se né? tem aqui. Vê aí se tem alguma coisa de Peraí, gergelim. vamos ver. E também dá pra usar bastante também medicina tradicional chinesa. Eu gosto bastante também, até por uma questão de psicossomática. A medicina tradicional chinesa usa muito assim, se tu tá com raiva, com um quadro de raiva, alguma coisa assim, isso vai afetar o teu fígado. Se tu tá com algum quadro de tristeza profunda, vai afetar o teu pulmão. Então tem muito essa coisa da psicossomática, de que a doença começa no emocional e vai Olha afetar que o teu legal, corpo ó. físico. Olha que legal. Ele é muito rico em vitamina E, né? Evita a perda da vitamina A também, retarda o envelhecimento, fortalece vasos sanguíneos, né? Evita a ocorrência de varizes, é drenador, é linfático, a linfa, que tem a ver com a nossa circulação, né? Massagens modeladoras também ele é muito utilizado e ele pode ser usado até para psoríase, frieiras, escaras. Escaras são aqueles ferimentos de quando a gente fica muito deitado, principalmente as pessoas mais acamadas, elas desenvolvem feridas, né? Então pode ser tratado com óleo essencial também. Incrível, maravilhoso. A gente vê as diversas aplicações, né? Muitas. E assim, por exemplo, tô com dor de cabeça, fui atrás, encontrei um óleo essencial perfeito pra mim, funcionou, teve efeito, usei por 3 meses, tive efeito, minha dor passou, parou minha dor, não precisei mais do óleo. Passou 1 ano, não precisei mais do óleo. Minha dor voltou depois de 1 ano. Eu posso usar o mesmo óleo ou eu tenho que ir atrás de um especialista de novo? O ideal é sempre que tu procure ajuda, né? Mas se tu tem um óleo essencial ali e tu achou que ele vai te fazer, né? Tu já sabe como usar, tu já sabe como manipular, tu já sabe quais os compostos químicos, enfim, tudo isso, pode fazer o teste, né? Pode passar ali e ver, mas o ideal é sempre procurar ajuda, com certeza. Só para não ter esse tipo de problema, como eu falei. Como as pessoas não têm um conhecimento um pouco mais profundo da parte química,
para evitar toxicidade, para evitar qualquer tipo de interação medicamentosa, para evitar algum dano para a pele, enfim, qualquer tipo de problema nesse sentido. É legal conhecer um pouco mais das propriedades dos óleos essenciais, né? É que dá pra perceber que o óleo essencial ele é muito poderoso. Então, se ele for mal aplicado, pode dar um problema muito poderoso. Quando tu conhece ele superficialmente, tu vai achar que é só uma arominha, não vai ficar trazer mal nenhum, deixa eu aplicar aqui, tá tudo tranquilo. Mas quando tu vai conhecendo um pouco mais a fundo, gente, assim, ó, e eu falo isso por experiência. Quando eu comecei na aromaterapia, tipo, legal, um óleo essencial, eu não sabia o quão complexo era. Aí eu fiz a primeira formação, nossa, meu Deus, um mundo totalmente diferente. Na segunda formação, que foi um pouquinho mais avançada em aromaterapia clínica, gente, assim, ó, é muito perigoso, sabe? De fato, ele tem uma probabilidade de perigo grande. Então, tu tem que realmente saber o que tá passando ali, né? Que legal, que legal. Sabe que eu tava no clube e tinha um carrinho de bebê com um casal. E eu vi que tinha uma fralda pendurada no carrinho. E esse pai fazia... ele embebia essa fralda de vez em quando num líquido. Daí eu fui lá e disse assim... fiquei curioso. Ele tava usando óleo de citronela. Para repelir os insetos, né, os mosquitos, e era óleo de citronela. Porque essa criança teve uma intoxicação com a solução de citronela no corpo. Então ele deixava próximo do carrinho, então ali não pousava moscas, mosquitos, né, insetos, repelia. Tem todo esse efeito também, a citronela. O óleo essencial de lavanda também é super repelente. É repelente também? Como fala, é eucalipto citriodora, que é uma espécie de eucalipto também. É super repelente, então vale a pena. Eu tenho um repelente que eu faço meu particular. Depois que tu entra nesse mundo, tu começa a fazer tudo natural. Aí o meu desodorante é eu quem faço. O repelente sou eu quem faço. Porque tu pega o óleo essencial, tu vê o quanto aplicação que ele tem pra tudo, sabe? Que é muito efetivo. Então não tem mais o porquê eu ir lá na farmácia e comprar um repelente cheio de coisas químicas, sabe? Que vai trazer dano pro meu corpo. E que muitas vezes não repele, porque até tava vendo um estudo científico sobre isso, que tem um determinado composto ali nos repelentes que são comerciais, né? Industrializados. Tem que o não famoso, repele né? Tem o repelente Merck, né? Que é o famoso. E aí não repele mais, porque o mosquito já aprendeu, tipo, não vai mais ter essa ação tão repelente, sabe? Então é bacana tu trazer isso dos óleos essenciais pra até os mosquitos têm olfato. Até eles sentem, né? É verdade. Até eles sentem, verdade. exatamente. Natália, eu tô com uma sinusite crônica e tô fazendo meu tratamento terapêutico com um médico. O que eu te procuro? O que tu aconselharia? Então, acho que dá pra fazer muito via inalatória, né? Toda essa questão de, tipo, problemas... Inalatória, tu fala assim, dessa questão de tu ter uma inalação direta ou fazer uma bacia de água, Também, água quente... uma bacia de água é maravilhosa. Com vapor. Ela é ótima vapor, pra isso, respirar esse vapor. Ajuda muito, é uma terapia super boa, né? Mas também inalar óleo essencial. Dá pra fazer um inalador pessoal, né? Colocar a pessoa ali pra respirar durante 20, 15 minutos por dia um óleo essencial que vai ter esse potencial pra abrir as vias aéreas. Exemplos, eucalipto glóbulos. Mentol, que é muito, né? Tem muito mentol. A própria menta piperita, que é muito bom pra isso. O cravo, que também tem um potencial bem bom pra trabalhar isso, pra fazer toda essa fisioterapia olfativa, né? Que ajuda bastante a abrir as vias aéreas e fazer esse tratamento. É bem bacana. Sabe que tem uma curiosidade do cravo, agora tu falou de cravo, né? Os primeiros consultórios de dentistas no mundo, sabe como é que eles faziam asepsia dentro das instrumentalizações? Que não era nada moderno, né? Não se tinha toda a asepsia que a gente tinha hoje. Com óleo de cravo. Com óleo de cravo. Sério? Tanto que o consultório de dentista não tem consultórios com cheiro de cravo? Tem, né? Gente, que incrível. Próximo vez que for no dentista já leva. Outra curiosidade, a peste bubônica, o pessoal que trabalhou, os médicos, os enfermeiros na peste bubônica, eles usavam uma máscara bem característica. Vocês acho que já passaram por filmes e viram aquela máscara mais afunilada. Sim. Eles usavam uma gota de óleo essencial de cravo, porque até então ele era antibactericida, né? Então usavam nessa máscara na época da peste bubônica. Nossa, eu aqui, sendo o cara que falou do cravo, que eu tenho um cheiro no meu quarto, eu tô começando a me sentir mal. Bradocast, Nem sabia. Bradocast também é história. Olha só, que legal, que legal. E é muita história, né? Imagina um conhecimento milenário, a quantidade de história que não se tem com isso. É muita história. Muita história. Natália, eu gostei que cada um colocou uma situação aqui. Eu queria botar uma situação também. Claro. Quero maior performance e mais concentração. Maravilha. Que óleo devo utilizar? Então, vou indicar sempre pra mim alecrim. É incrível, Alecrim. ele é maravilhoso pra trabalhar toda essa parte de concentração, memória, ele é muito bom pra isso. A menta piperita também é muito boa, então se tu casar os dois, menta piperita com alecrim, difusorzinho pessoal, ou até o que a gente tava falando de difusor ambiental, né, de ambientes, tu coloca na tomada ali umas gotinhas, é muito bom.
Ele vai trazer muito esse aspecto de concentração, de memória, né? É ótimo. O limão siciliano também é muito bom. Lemongrass, né? Lemongrass, né? Muito bom também, exatamente. Tu disse antes, por exemplo, fica 10, 15, 20 minutos ingerindo esse odor, inalando, desculpa. Isso. Inalando esse odor. Uhum. Eu tenho que parar na frente do inalador e ficar cheirando, e ficar inalando. Ou eu posso fazer uma outra atividade ao mesmo tempo? Tu até pode. Eu já tive essa experiência também, né? Tô aqui trabalhando, tô sentado na minha mesa, vou cheirar um óleo essencial. Só que sabe o que eu percebo? Que parece que o efeito é menor do que quando tu tem atenção para aquilo. Entendi. Agora eu vou parar e eu vou respirar profundo. Vou fazer respirações conscientes, que faz toda a diferença, sabe? Especialmente se tu tá num momento de crise de ansiedade, onde tu precisa parar aquele momento, respira fundo e aí tu inala o aroma. Então é importante. Claro que se eu tô num momento de trabalho, eu preciso de concentração, não tem como eu parar aqui agora, então tu pode colocar o difusor ali, tu já vai conseguir sentir os efeitos porque tu vai estar inalando óleo, né? Mas toda vez que tu tiver essa possibilidade de parar, especialmente se for para relaxar, casos de ansiedade, de depressão, de estresse, o ideal é que tu pare, que tu aplique uma técnica de respiração junto e inale o aroma. Que legal. E então, pra gente encerrar da melhor maneira, eu quero pedir pra vocês estão com livros aí? Sim. Vocês estão com livros? Trouxemos as dicas. Eu tinha vontade de trazer vários, mas eu só trouxe 2 aqui. Só trouxe 2. Eu trouxe um que eu amo, que é Aromaterapia e Emoções, até porque a gente tem um psicólogo aqui, né? E aí esse livro é incrível, ele fala muito, inclusive a psicologia é incrível com óleo essencial, porque tem tem uma parte da aromaterapia que é a psicoaromaterapia, que eu acho que é muito arriscado para quem é só aromaterapeuta. É uma área que tu tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco mais profundo de traumas, de emoção e de que isso desencadeia. Então essa psicoaromaterapia eu particularmente indico só se for um psicólogo, sabe? Um psiquiatra, alguém que tem um conhecimento um pouco mais profundo. Por quê? Porque como o óleo essencial vai despertar a minha emoção, eu preciso ter um suporte ali para saber como é que eu lido com isso. Então se eu não tenho um conhecimento técnico para poder lidar com aquela emoção, eu não tenho como indicar para uma pessoa aquele óleo essencial. Então assim, essa questão de psicoaromaterapia, um profissional com mais conhecimento técnico. Tanto que tudo que tu indicou aqui é melhor conferir com um profissional se vai fazer efeito para ti, né? Exatamente. Vai deixar claro isso. E é a associação do equilíbrio entre o corpo e a mente, né? Então, eu sempre sou muito aberto e eu acho que as terapias, elas precisam se integrar, né, Natália? Eu indico o teu trabalho, né? E sei do que isso pode fazer com um paciente. Então, o estado de equilíbrio, hoje a gente já sabe, desde a época de Descartes, quando ele quase foi para a fogueira, quando ele falou que realmente era tudo uma coisa só, se tratou muito o corpo, depois se trata a mente. Hoje já temos essa capacidade de unir isso e tratar de forma equilibrada corpo e mente juntos. Exatamente. E o que é a definição de saúde pela OMS, né? A OMS diz que saúde não é só a ausência de doença. Saúde é o mais profundo bem-estar e equilíbrio emocional, mental e psicológico. Então, assim, não adianta tu mas eu não tenho problema nenhum, eu não tenho doença, mas não necessariamente tu esteja vivendo com uma situação de bem-estar. E eu acrescento a questão social e espiritual. Exato. Então, é biopsicossocial e espiritual. Exatamente. A consistência de ter saúde, o equilíbrio tem a ver com essas grandes bases. Exatamente. Tu tendo todas essas bases, né? Exatamente. Bem fortes ali, trabalhadas, tu vai ter um bem-estar com certeza funciona igual um pedestal, né? Natália, eu quero começar a aromaterapia. O que tu nos diria? Pro espectador que está nos ouvindo, nos assistindo, o que tu diria de conselho para a pessoa que quer começar o estudo de aromaterapia? Então, eu acho que o inicial primeiro compra um óleo essencial. Vai lá, compra um óleo essencial Coringa Lavanda. Onde que eu encontro? Então, com o nosso amigo João. Boa, vamos botar o telefone do João. Vamos colocar o nosso amigo João, ele está nos vende bastidores. óleos essenciais. Enfim, com o nosso amigo João e também em lojas naturais que vende óleo essencial na internet, enfim, mas indico o nosso amigo João. Perfeito. E compra um óleo essencial de lavanda e começa a aplicar ele em coisas simples. Estou me sentindo um pouco ansiosa, inala ele ali. Mas só vai até aí. Não, o óleo essencial de lavanda, ele é o óleo que a gente, né, que tem menos perigo de qualquer tipo de toxicidade ou algum tipo de problema para a pele. Eu indicaria o óleo essencial de lavanda. A partir disso, faz um cursinho, sabe? Que seja um curso básico, não precisa ser uma formação em aromaterapia, não necessariamente, mas pode fazer um curso básico de aromaterapia. Tem vários na internet, inclusive, para tu saber como é que tu manipula um óleo essencial, com muita cautela. Estuda um pouquinho de química também, porque eu acho que é bem importante entender qual que é a química do óleo essencial, o que ele vai te causar. Porque daí, se tu conhece um pouco da química, se tu não tem aquele óleo essencial, eu não tenho menta piperita, mas eu sei que o óleo essencial de lavanda, de alecrim também tem cineol, também vai ter mentol, eu consigo substituir. Então, tu
vai ficando cada vez mais autônomo na tua própria saúde. Eu acho que isso que é o mais incrível da aromaterapia. Ela te traz autonomia, sabe? E liberdade, né? Exatamente. Ela vai te ajudar a ter autoconhecimento e ela vai te trazer autonomia e liberdade pra tua própria saúde, sabe? Pra tu ser o autor da tua própria saúde. Que é o que a gente não tá sendo hoje em dia, né? A gente tá simplesmente vivendo no automático, tomando remédio e não analisando por que aquilo tá acontecendo. Perfeito. E eu sempre gosto de pensar que a doença tá ali por alguma razão e ela quer conversar com a gente por alguma coisa, Exatamente. né? Então, se ela tá ali é porque ela tá querendo que tu olhe pra alguma coisa. Essa dor de cabeça não é simplesmente porque é uma dor de cabeça, não é normal. Não é normal se sentir mal. E eu acho isso muito engraçado. A gente se acostuma a viver mal, né? A gente se acostuma a ter uma vida ruim. É que a gente acostuma com aquela enxaqueca toda semana. Gente, não é normal sentir dor, sabe? E a gente faz um romance achando que isso é natural. Exato, isso faz parte da vida, né? É normal sentir dor, a todo idade. ser humano sente. Exatamente. A minha avó outro dia falou: mas agora eu tô ficando velha, não tem onde não doa. Daí ela falou: mas ficar velha é assim mesmo. Eu falei: vó, não. Ficar velho não é porque tu tá ficando velho que tu tem que sentir dor em tudo. Não é por isso, sabe? Tu tem que ter qualidade de vida. Em todas as idades. Então não é normal sentir dor e tu tem que buscar conhecer o teu corpo, te conhecer, né? Conhecer teu mental, enfim, pra entender o que tá acontecendo ali no teu corpo, que na verdade é só uma resposta do que tá acontecendo na vida. Uau, essa é a frase de efeito. Aromático. Efeito aromático. Efeito aromático, é isso aí. Bom, um livro então, Aromaterapia das Emoções, e o segundo livro que tem ali. Acho que mostra a Natália ali pro espectador lá. Aí, isso. Aí mesmo. Tá perfeita. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, um livro um pouco mais profundo, assim. Então não seria um livro inicial. Tá. Esse aqui poderia ser um livro inicial também, um pouquinho mais profundo, mas é bem legal, que é um guia completo da aromaterapia. A Larousse, né? A Larousse exatamente, muito bom. É referência, né? E pra saúde e bem-estar. Esses dois aqui eu indico, são muito bons. Legal. E tu, Alex? Não, eu trouxe só algumas coisas de algumas empresas que trabalham com os óleos essenciais, né? Temos aí a WNF, nós temos a Laszlo, enfim, que são grandes produtores de óleos essenciais. Qual a outra lá, João, mesmo? Qual que é a outra? A Via Aroma, né? Exatamente. Também temos várias famosa. marcas maravilhosas. Eu gosto Exato. bastante de Harmonie, eu gosto bastante de Laszlo, eu gosto bastante também de Bioessência, que é uma marca bem legal também. Enfim, e o legal é, sempre compre um óleo essencial, se certifique que é um óleo essencial, não é uma essência, porque essência não vai ter efeito terapêutico nenhum, tu não vai poder passar na pele, vai te trazer danos, enfim. Perfeito. Se certificar disso, ver se o esse essencial é realmente o que tu tá buscando. Um exemplo disso é a lavanda. A gente tem a lavanda francesa, que é a que vai trazer todos esses benefícios que a gente tava falando agora pra dormir, pra insônia, pra relaxamento. Se tu for comprar um óleo essencial que a lavanda foi extraída do Brasil, tu não vai ter esse efeito. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem a lavanda dentata. E ela é rica em cineol, ela é rica em cânfora. Então ela vai te estimular, ela não vai te relaxar. Ela não tem linalol, que é o que a lavanda francesa, que é o que a gente usa, tem. Que é a lavanda angustifolia. Então por isso que também é legal tu saber o nome científico das plantas. E o odor dessas duas lavandas são bem diferentes. Completamente. Essa lavanda que a gente tem aqui, plantada no quintal de casa, não é lavanda, na verdade. É a falsa lavanda que a gente chama, né? Que é a lavanda dentata. Ela é rica em cânfora. Então ela vai te dar muito estímulo, não vai te relaxar. E realmente tu faz uma maceração na mão. Tu já percebe, né? Tem uma coisa canforada, tem um fundo canforado. Exatamente. Porque ela Macerem a lavanda na mão. Ela quase não tem nada de linalol, ela quase não tem nada de relaxante. Aí outro dia tinha uma moça ali mandando: mas tu falou que era pra usar óleo de lavanda pra dormir, eu comprei um aqui agora e tô acordado a noite inteira. Manda uma foto só porque eu quero ver. Eu fui lá ver, não era lavanda. Não era. Tu vê, não comprou do João. Se tivesse comprado do João, lá tem lá a lavanda francesa. Mas eu já passei o contato do João pra ela. Que bacana, então. Pessoal, foi incrível receber vocês aqui. Eu acho que o assunto que a gente abordou aqui é muito importante. E as pessoas precisam cada vez ter mais conhecimento disso, né? Porque a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando de qualidade de vida. E como tu mesmo disse, toda pessoa tem que ver, independente se ela ainda é um bebê ou se é uma jovem há mais tempo, ela precisa ter saúde. Ter qualidade de vida, Carlos, né? a gente que agradece o convite, né? A gente pensou nesse pod, né? Nós três pensamos realmente no recurso da instrução para o espectador. Então nada como trazer uma profissional de referência aqui em Caxias, que é a Natália, que eu encontrei ela numa feira. Exatamente. Eu disse: guria, tu quer gravar um pod comigo? Ela disse: topo! Gente, depois de 40 minutos, nunca não tínhamos nos visto, né, Alex? Verdade? 40 minutos eu tava lá fazendo, eu tenho uma empresa, enfim, de produtos de aromaterapia. Tava lá fazendo a feira, vendendo, passo o Alex: oi, tudo bem, quer conhecer meu produto? 40 minutos de conversa, né, Alex? Exato. No final ele acabou com o convite, eu falei pra E a circularidade, né? Que ela tava ligada a uma pessoa que a gente conhece. Que é o João, exatamente. E eu nem Olha lembro isso. como a gente chegou nessa, né? Não, João. Nossa, gente, por causa do podcast, eu acho. Participar do Bradcast. Bradcast não, um podcast com uns amigos de um amigo meu. E aí foi assim que começou, né? Então, gente, Caxias, né? Caxias, a gente resolveu a nossa cidade aqui, E né? aproveitando, Natália, quem quer te conhecer mais, quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho,
esse é o momento se tu quiser indicar Divulgar alguma coisa. fica bem à vontade. Tua loja também pode ficar bem à vontade. A minha loja é a Flor da Vida Eco, né? Eu vendo todos os produtos terapêuticos, né? De aromaterapia e fitoterapia também. E aí agora eu vou começar. Eu fiz um Instagram separado pra Natália, a aromaterapeuta. Até então eu fazia o atendimento com a Flor da Vida. Então eu fazia atendimentos personalizados. Tem os produtos prontos, né? Que eu expliquei antes, assim, que é uma receita que é legal pra quem não conhece aromaterapia, mas o bacana é sempre fazer uma consulta particular, né? E aí eu pensei, bom, agora eu acho que tá na hora de separar. Então, se eu vou separar a Flor da Vida da Natália, o atendimento não vai mais ser feito pela Flor da Vida, o atendimento vai ser feito pela Natália Aromaterapeuta, com indicações totalmente diferentes, personalizadas. Então, quem quiser pode me seguir lá, é a Natália Neves Aromaterapeuta. Show. E também a Flor da Vida Eco, que é de produtos terapêuticos. A Flor da Vida Eco, produtos terapêuticos, é uma loja física ou ela é digital? Digital. Digital? Digital, show de exatamente. bola. É um Importante. e-commerce. Legal. Exatamente, não tem loja física. Então, se eu tiver interessado em encomendar um inalador, por exemplo, de lavanda, eu posso te contatar pela loja digital e fazer o meu pedido, tu me entrega? Te Como que é? entrego, aqui em Caxias eu entrego dentro. Se não for dentro de Caxias, for pro Brasil, eu mando, né, via correio. Ou então em feiras, amanhã, inclusive, vou estar na Maesa. Não sei se esse podcast vai subir pra amanhã, né? Eu acho que não. Mas no domingo, né, dia 12, eu vou estar na Maesa. Tu tá geralmente nessas feiras da Maesa? Sim. Não, a Maesa vai ser a primeira vez que Vai eu ser a vou primeira vez? participar. Pretende participar nas próximas? Vamos ver como vai ser amanhã. Mas aí tu divulga nas redes sociais, então quem Exato, tiver eu divulgo interesse. sempre, exatamente. Show. Inclusive, eu conheci o Alex numa feira lá dos Isso, Capuchinhos, uma feira exatamente. muito bacana também. Exatamente. E é bacana também porque abre espaço para um monte de gente que também vende produtos artesanais, né? Vender e expor. E empreendedores, né? Empreendedores, Empreendedores, exatamente. com certeza. Exatamente. Perfeito. Então Bacana. tudo que ela falou, tudo que a Nath falou tá na descrição. Tá na descrição. Alex, eu até te pediria o que tu quer divulgar, mas vai ser o LinkedIn, né? A mesma coisa. O LinkedIn. É a mesma Gente, coisa. eu quero dizer que eu procurei o Alex nas redes sociais outro Não dia achou. porque eu vi um podcast de vocês que estava incrível, eu amei, inclusive eu fiz um repost. Deixa eu procurar o Alex. Que o Alex não tem rede social? Não tem nada. É um alien. Ele é uma das pessoas. abduzido. Ele é uma das pessoas mais famosas no nosso perfil do Bradocast que não tem outra rede social. Não, e uma pessoa que além de ser famosa, tem muito conhecimento. E tem mais conhecimento. É? Né? Por isso que ele tá no podcast. Por isso que ele tá isso aí. Exato. Pode estar nas redes sociais também, vai ser bacana. Enfim, tá tudo na descrição. Pressão, né? Os livros que tu recomendou, a gente deixa na descrição também. Eu vou deixar a loja do João, que vocês falaram. Isso Da Oque aí. Aromas, tá na descrição também. Então é isso. Gente, muito obrigada. Muito gente obrigada por agradece. esse espaço, por falar de um assunto que é tão incrível, que é aromaterapia. E agradeço muito por poder estar aqui e conversar com vocês. Foi um prazerzão. Ai, a gente que agradece, né, Carlos Com Bruno, certeza. né, no nome Com da Bradocast, certeza. assim, porque tu é uma referência. Ah, E muito olha obrigada. toda a tua história, né, de realização, de busca de quem tu é e nada como tratar com os aromas, né? Exatamente. E ajudar as pessoas, né, E ajudar as Natália? pessoas, O principal. principalmente, né? Esse é o principal, com Principalmente. certeza. A primeiro ter consciência de si mesmo, né? Percepção de si. E depois buscar tratamento de formas naturais que não são tão agressivos, né? Que vai ter resultado, que é eficaz. É isso que eu bato na tecla. A aromaterapia é eficaz. Ela dá resultado. Basta tu ter interesse nisso e buscar, Exato. E esse buscar. tipo de alternativa que vai ser bem bacana. Que bacana, então. Gente, obrigada. Pra quem assistiu a gente até agora, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E quem quer conhecer mais, tá na descrição aí. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito E é obrigada. isso.